Então, boa tarde aí, pessoal. Aula 7. Nas primeiras 6 aulas, a gente falou de um pouco de análise de exploratória de dados, né? A gente viu estatística descritiva, média, mediana, desvio padrão, tabelas de frequência, gráficos e tudo mais, né? A gente viu como fazer isso, a gente viu a teoria, a gente viu a teoria disso, e também vimos como fazer isso no R, né? Por quê? Porque na prática vocês nunca vão fazer isso na mão, né? Vocês vão fazer no Excel, no R ou em alguma coisa, né? Então, a gente fez essa primeira parte de análise exploratória de dados. Agora a gente vai entrar em outra parte, tá? Que é probabilidade, tá? Introdução à probabilidade. Hoje a gente vai falar de análise combinatória. Nas próximas aulas a gente vai falar de os princípios básicos de probabilidade, probabilidade condicional. Depois a gente vai conhecer um pouco de distribuições discretas, contínuas, esperança, variância. E até esse assunto, até lá, depois disso vem a primeira prova, né? E depois a gente brinca com outras coisinhas. Mas a primeira prova vai ser, então, basicamente, essa primeira parte do curso, que foi análise exploratória de dados, e essa segunda parte agora, que estamos entrando em probabilidade, tá? Então, a gente vai ver uma introdução, né? Por que estudar análise combinatória? A gente vai falar um pouco do princípio básico de contagem, arranjos, permutações, combinações, né? Se você nunca viu na vida, a gente vai ver o que é. Se você já viu, a gente vai lembrar, né? E vamos ver a diferença. Qual que é a diferença entre um arranjo, uma permutação, uma combinação? E depois a gente vai umas coisinhas um pouco mais avançadas, que são coeficientes multinomiais e soluções de equações inteiras, tá? Então, imagine que a gente tem um sistema de comunicação que é formado por 5 antenas, tá? Todas as antenas são aparentemente idênticas, tá? Elas estão alinhadas em sequência. E o sistema ele vai ser funcional, ou seja, ele vai receber algum sinal, se duas antenas consecutivas, elas não apresentam defeito, tá? Aqui eu vou denotar 1 como antena sem defeito e 0 como antena está com defeito, tá? Se duas das N antenas, no caso 5 antenas, né, estão com defeito, a gente quer saber quantas configurações possíveis existem para o sistema, né? São 5 antenas em sequência. E das 5 antenas, duas antenas têm defeito. Né? E quantas dessas configurações são funcionais? Ou seja, se nessa configuração tivermos duas antenas com defeito, uma junto da outra, né? Ele não é funcional, ele não consegue receber sinal. Então, como no nosso caso, a gente está definindo o número 0 como com defeito, a gente não quer as configurações, né, que tenham 2 zeros consecutivos. Né? Então, você está nesse problema, né, tem 5 antenas, 2 com defeito, você quer saber quantas configurações tem, e além disso, quantas delas são funcionais. Né? Então, o normal, o que toda pessoa normal faria, seria ir ordenando, né, nesses 5 lugares, todas as antenas, todas as possíveis permutações, todas as possíveis configurações, na verdade, né? E depois contar quais dessas configurações são funcionais, né? Então, eu fiz isso para vocês, né? Temos 10 configurações em total, né? Temos 5 antenas. Por exemplo, a primeira antena, ela está com defeito. A segunda também está com defeito. A terceira está sem defeito. A quarta está sem defeito. E a quinta está sem defeito. A configuração 5, por exemplo, a primeira antena ela está sem defeito, a segunda antena está com defeito, a terceira antena está sem defeito, a quarta antena está com defeito e a quinta antena está sem defeito. E assim até a última, que tem as 3 primeiras sem defeito e as 2 últimas antenas com defeito. Né? Então a gente tem 10 possíveis configurações para o sistema. Mas, por exemplo, a primeira configuração
tem duas antenas com defeito, né? 0 e 0. Então, essa daí não é funcional, né? Já a segunda antena, os zeros estão separados, né? Quando os zeros estão juntos, significa que não é funcional, né? Então, a configuração 2, ela é funcional. A 3, ela de novo tem duas configurações, duas antenas com defeito juntas, então ela não é funcional, né? E assim vai, né? A primeira, ela não é funcional, a segunda é, a terceira não é, a quarta é, a quinta também, a sexta não é, a sétima é, a oitava ela é, a nona ela também é funcional e a última ela não é funcional. Então a gente tem, se eu contei direito, acho que a gente tem 6 antenas, 6 configurações funcionais, né? Até aí todo mundo consegue fazer, né? É só colocar as configurações e contar, né? Mas o que acontece se não temos apenas 5 antenas e 2 com defeito? Temos 10 antenas e 3 com defeito, né? Ou 30 antenas e 9 com defeito. Ou 124 antenas e 50 com defeito. Aí a parada começa a ficar mais complicada, né? Então, nesses casos, a gente não vai ficar contando, né? E ordenando as configurações, que vai ficar bem chato, né? Então, possuir um método eficaz para contar o número de formas pelas quais as coisas podem acontecer, né? Um método para contar as configurações, né? Ele vai ser bastante útil, né? Então, a teoria, né, de contagem, ela é formalmente conhecida como análise combinatória, né, que é o tópico da nossa aula de hoje. E sermos capazes de identificar e contar possíveis resultados, né, é uma etapa importante e necessária na atribuição de probabilidades. A gente vai ver mais para frente, né, a gente precisa contar, né, para depois calcular as probabilidades. Então, é bem importante que a gente entenda esses princípios, tá? Então, primeiro vamos falar do princípio básico de contagem. Imagine que temos 3 cidades, né? A cidade a cidade B e a cidade C, né? Para chegar à cidade, vamos supor que não sei, A seja São Paulo, B seja Rio de Janeiro e C seja uma cidade do interior do Rio, tá? De A para B, vamos supor que temos 4 caminhos possíveis, né, diferentes, de São Paulo para o Rio. E do Rio para essa cidade do interior, 2 possíveis caminhos, né? Então a gente tem 4 caminhos de São Paulo para o Rio e 2 do Rio para o interior do Rio, tá? Então no total a gente tem quantos caminhos só? A gente poderia pegar o primeiro caminho de São Paulo para o Rio e o primeiro caminho do Rio para o interior, né? Ou poderia pegar o primeiro caminho de São Paulo para o Rio e o segundo caminho do Rio para o interior. Já tem 2, né? Se pegarmos o segundo caminho de São Paulo para o Rio, a gente pode fazer a mesma coisa, né? O segundo caminho de São Paulo para o Rio e o primeiro caminho do Rio para o interior. Ou o segundo caminho de São Paulo para o Rio e o segundo caminho do Rio para o interior, né? Já vão 4. E se a gente contar todos esses casos, a gente vai ter, na verdade, 8 caminhos, né? 4 correspondentes a São Paulo-Rio e 2 que correspondem de Rio para o interior, né? Essa intuição que a gente tem, essa lógica que acredita todo mundo conseguiu fazer, ela é o princípio básico de contagem, né? Então, basicamente, vamos supor que temos 2 experimentos, tá? Vamos anotar eles por E1 e E2. Se o primeiro experimento, E1, ele pode gerar N1 possíveis resultados, tá? E para cada um dos resultados do primeiro experimento, né? Ou seja, independente, né? Existem N2 resultados do segundo experimento. Então, os 2 experimentos, conjuntamente, eles possuem N1 multiplicado por N2 possíveis resultados, né? No nosso caso anterior, vamos supor que E1, o primeiro experimento, era São Paulo-Rio, né? Tínhamos N1, nesse caso eram 4, e o segundo experimento era Rio para o interior, né? E nesse caso o N2 era 2, né?
Então, nós tínhamos 4 vezes 2 igual 8 possíveis caminhos, né? 8 possíveis resultados. Né? Isso daí é o princípio básico de contagem. Tá? Mais um exemplo. Suponha que a gente lança 2 dados, tá? Um dado convencional, né, de 6 faces, e um dado mais freak de 8 faces, tá? E a gente observa o número, né, na fase superior, né? A gente observa os números da fase superior, né? Qual o número de resultados possíveis, né, que podem ser obtidos, né? A gente pegou o primeiro dado, tem para cada um deles tem várias opções, né? Se no primeiro dado sair o número 2, tem mais 6 opções, né? Se no primeiro dado sair o número 3, tem mais 6 opções. Então, temos 8 possíveis resultados do dado de 8 faces, né? Que seria o experimento 1. E temos 6 possíveis resultados do dado convencional de 6 faces. Né? Então, pelo princípio básico de contagem, temos 8 vezes 6 igual 48 possíveis resultados. Né? Até aí, tá tranquilo. Mas existe também, deixa eu ver se alguém tem tentando aqui. Não. Mas existe também a generalização desse princípio. Né? Para 2 fica simples, né? Agora vamos generalizar para R experimentos, né? Onde o primeiro experimento pode levar a N1 possíveis resultados, o segundo experimento a N2 resultados, né? E assim vai até o RS do experimento, né? Que pode produzir NR resultados. Né? Então, para os R experimentos, né? A gente vai ter N1 vezes N2 vezes N3 multiplicado, 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 vezes NR possíveis resultados, tá? Por exemplo, nesse exemplo aqui, continuando com os dados, né? Temos 5 dados agora, todos convencionais, né? Então, temos 6 possíveis resultados para o primeiro dado, 6 possíveis para o segundo, 6 possíveis para o terceiro, 6 possíveis para o quarto e 6 possíveis para o quinto dado. Né? Então, se a gente utilizar a generalização do princípio básico de contagem, né? No total, teremos 6 elevado a 5 possíveis resultados. Então, vamos com outros exemplos. Tá? Vamos supor que uma placa de carro ela é formada por 7 caracteres, tá? Sendo os 3 primeiros ocupados por letras e os 4 restantes por números, tá? E a gente quer saber quantas placas de carro distintas podem existir. Tá? Então, a gente tem uma placa, né? As 3 primeiras vão ser letras e os 4 últimos vão ser números. Né? Então, para a primeira posição, temos 26 opções, né? Temos 26 letras no alfabeto brasileiro. Na segunda opção, também temos 26 opções, né? Na terceira opção, também temos 26 opções, né? Nada impede que as 3 primeiras letras aqui sejam iguais, né? Tá tranquilo. Já para a quarta posição, temos apenas 10 opções, né? O número 0 e os números do 1 até o 9. Né? Para a quinta posição também temos 10, para a sexta também temos 10, e para a sétima também temos 10 posições. Né? Então, se utilizarmos aqui a generalização do princípio básico de contagem, vamos ter o quê? 26 elevado à potência 3, multiplicado por 10 elevado à potência 4. Né? Possíveis placas distintas. Um experimento, outro exemplo, um experimento consiste em lançar uma moeda 5 vezes seguidas. Né? Vamos lançar a moeda e vamos observar em cada lançamento se foi obtido cara ou coroa. Tá? Qual é o resultado? Qual é o número de resultados possíveis desse experimento? Né? Então vamos lançar moedas, né? Uma moeda 5 vezes. Né? 1, 2, 3, 4, 5 espaços.
No primeiro espaço temos duas opções, né? Pode ser cara ou coroa. No segundo espaço, de novo duas opções, cara e coroa. No terceiro, cara e coroa. No quarto, cara e coroa. No quinto, cara e coroa. Então, no total, pela generalização do princípio básico de contagem, temos 2 elevado a 5 possíveis resultados do experimento, né? Então, para vocês brincarem um pouquinho, quantas placas de carro seriam possíveis se a repetição entre elas, entre as letras, é proibida, mas entre os números ela é permitida. Ele mudou um pouquinho aí para vocês brincarem depois, tá? Vai ficar aí para vocês treinarem, mas é basicamente bem parecido com o anterior, só que tem que reparar que agora a gente não pode repetir letra, mas pode repetir número, tá bom? Então, agora que a gente já conhece, que já fomos apresentados para o princípio básico de contagem e para a generalização do princípio básico de contagem, né, a gente vai estudar o que é um arranjo, o que é uma permutação e o que é uma combinação, tá? Então, seja M um conjunto com N elementos, né? Que estou denotando aqui por A1 até a N. Vamos chamar de arranjo dos N elementos tomados R a R, a toda R upla. R upla é um conjunto de tamanho R, vamos falar assim, tá? Ordenado, formado com elementos de M, tá? Que não são necessariamente distintos. Essa é a definição de arranjo com repetição, tá? E a fórmula é essa aqui, né? N elevado a... Eita, N elevado a potência K, tá? Aqui estou falando R a R, na verdade eu coloquei K, deveria ser R, ou K em cima, tá? Mas poderíamos ter arranjos sem permutação também, sem repetição também, quer dizer, né? O primeiro é com repetição, e o segundo agora é sem repetição, né? Então, um arranjo sem repetição dos N elementos tomados R a R vai ser, de novo, uma R upla ordenada com elementos distintos, né? Por que distintos? Porque a gente não, nesse tipo de arranjo, não é permitida a repetição, né? E no anterior é. Então, pegamos o primeiro, uma vez que fixamos o primeiro, temos n-1 opções para pegar o segundo. Uma vez que fixamos o segundo, para o terceiro vamos ter n-2 opções, né? E assim, até o último caso, porque queremos pegar R elementos, né? Então, vamos tentar ver alguns exemplos para que fique um pouco mais claro essas definições, né? Suponha que temos 3 livros diferentes: Cálculo, Estatística e Investimentos, tá? Os livros podem ser ordenados da seguinte forma: podemos ser Cálculo, Estatística e Investimentos, Cálculo, Investimentos e Estatística, Investimentos, Cálculo e Estatística, Investimento, Estatística e Cálculo, Estatística, Investimentos e Cálculo, e por último, Estatística, Cálculo e Investimentos, né? Temos aqui que estamos ordenando as três, né? As três livros, né? E, logicamente, não é permitido aqui repetição, né? Então, para o primeiro livro, no fundo, temos 3 opções, né? Que seriam ou cálculo, ou estatística, ou investimentos. Para o segundo livro, teríamos apenas 2 opções, né? Porque já escolhemos um, né? E para o terceiro livro, dado que já escolhemos os 2 primeiros, temos apenas uma única opção, né? Então, 3 multiplicado por 2, multiplicado por 1, dá 6, né? Que seria nas 6 configurações que temos aqui, né? Por quê? Porque estamos utilizando basicamente um arranjo sem repetição dos 3 elementos somados de 3 em 3. Tivemos 4 livros agora: Cálculo, Estatística, Investimentos e Gestão de Processos.
Aí a gente vai construir toda essa configuração. Né? Ainda falta, tá? Todas essas configurações, né, vem que aumenta só um livro e ficou bem mais complexo. Né? E se tiveram 5 livros, 6 livros, 79 livros. Né? Aí, de novo, né, fica contando, não é tão eficiente assim. Né? E aí que a gente vai entrar, basicamente, no caso de uma permutação. Né? Que a gente vai ordenar N números diferentes, né? E que isso daqui é simplesmente o caso particular de um arranjo sem repetição, né? Por quê? Porque para o primeiro vou ter N opções, para o segundo vou ter, dado que eu escolhi o primeiro, né, N menos 1 opções, para o terceiro N menos 2 opções. Assim, quando chegar no último caso, vou ter unicamente uma opção, porque já fixei tudo. Né? E essa multiplicação toda é conhecido como N, e esse sinal de exclamação, né? E a gente lê isso como N fatorial. Né? Então, permutação, né? Chamamos de permutação dos N elementos a todo arranjo, sem reposição, em que R igual a N. E a gente denota como um AP e um N, né? Uma permutação de N elementos. Tá tranquilo por aí. Exemplo. Tá? Numa disputa por pênaltis entre o Botafogo e o Fluminense, o técnico do Botafogo escolhe 5 jogadores, tá? Para chutar os pênaltis, né? Mas ele não tem certeza da ordem, né, na qual eles vão chutar. Tá? De quantas formas diferentes essa ordenação pode ser feita? Tá? Ou seja, de quantas formas podemos ordenar os 5 jogadores do Botafogo? Né? Isso daí é uma permutação. Né? A gente quer ordenar em quantas formas queremos ordenar os 5 jogadores. Né? Então, 5 fatorial, que é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Né? 120, temos 120 configurações diferentes nas quais os 5 jogadores escolhidos poderiam chutar os pênaltis. Outro exemplo de permutação. Quantos anagramas, né? Anagrama seria a combinação, né, das letras que estamos usando, né? Podemos formar com a palavra amor. Né? Isso aí para os apaixonados, né? Amor, por exemplo. Eu poderia trocar as letrinhas aqui em Roma, né? E poderia continuar trocando as letrinhas e escrever qualquer coisa. Né? Então, de novo, temos 4 letras que temos que ordenar. Né? Então, 4 fatorial, 4 multiplicado por 3, multiplicado por 2, multiplicado por 1. Nesse caso, desculpa, professor, nesse caso, os anagramas tipo, não necessariamente vai formar uma palavra que faça sentido, né? Só realmente. Isso, exatamente, exatamente. Entendi. Aí temos em total 24 possíveis configurações. Né? Logicamente, como falou, como ia falar, o anagrama não necessariamente tem que fazer sentido. Pode estar escrito qualquer coisa. Tá? Então, para vocês praticarem também, imaginem o exemplo dos pênaltis. Tá? E o técnico do Botafogo ele escolhe 2 jogadores, tá? Para chutar no primeiro e último pênalti. Né? Ele fala, esses 2 vão chutar ou no primeiro ou no segundo. Né? Aí ele está na dúvida quem chutará o primeiro pênalti e quem o último. Mas sabe que está entre esses 2, tá? E além disso, ele ainda está na dúvida sobre a ordem que os 3 jogadores do meio chutarão os pênaltis. Né? De quantas formas diferentes a ordenação, né, total pode ser feita. Tá? Vocês pensarem um pouquinho. Eu acho que eu vou colocar esses exercícios na lista, tá? Então, vocês fazerem, praticarem. Qualquer coisa a gente tenta discutir na próxima aula. Então, a gente já viu o arranjo, né? Já viu permutação, que é um caso particular do arranjo sem repetição. Tá? E agora vamos falar de combinações. Tá? Agora estamos interessados em determinar
por exemplo, o número de grupos diferentes de R objetos que podem ser formados a partir de um total de N objetos. Tá? Então, vamos supor que temos 5 objetos distintos, A, B, C, D e E queremos selecionar grupos de 3. Tá? Se a ordem fosse importante, né, como no arranjo, né, eles são ordenados, né, pegávamos o primeiro, né, no segundo tínhamos uma opção a menos, né, teríamos 4, e no terceiro teríamos duas opções a menos 3. Né, teríamos 60 formas de selecionar os grupos. Né. Só que, por exemplo, o grupo A, B e C e o grupo B, C e A, eles, na verdade, são o mesmo grupo, né? Ou seja, agora, a ordem como eles estão, para mim, tanto faz. Né? Então, para evitar que, por exemplo, A, B, C seja contado 3 fatorial vezes, né? Nesse caso é 3 fatorial vezes, né? A gente precisa, de alguma forma, tirar esse efeito da ordenação desses 3 caras. Né? E a forma de fazer isso é dividir, né, pelo 3 fatorial. Né? Então, a gente tem 5 multiplicado por 4 multiplicado por 3, né? Dividido pelo fatorial de 3, né? Que seria 3 vezes 2 vezes 1. Então, se quisermos formar de 5 elementos grupos de tamanho 3, né? Teríamos, no fundo, 10 possíveis grupos. Né? Em geral, né? N multiplicado por N menos 1, isso daqui, que é o arranjo sem repetição, né? Ele representa quem? O número de maneiras diferentes de escolher um grupo de elementos, tá? De um total de N, quando a ordem importa. Como cada grupo de R, tamanho R, né? Ele vai ser contado R fatorial vezes, a gente vai tirar esse R fatorial, porque todo mundo é a mesma coisa. Né? Então, a gente pega aqui, no numerador, eu arranjo essa repetição, e no denominador é a permutação dos R objetos selecionados. Né? Então, isso daí, a gente fizer a continha, vai ficar N fatorial dividido por R fatorial sobre N menos R fatorial, e esse carinha aí, ele é conhecido como o coeficiente binomial, e é denotado nesse parênteses grande, né? N no número, N em cima e R embaixo. Tá? Então, esse coeficiente binomial é o número de combinações possíveis de N objetos em grupos de R elementos. Então, combinação. Seja M um conjunto de N elementos, chamamos de combinação dos N elementos tomados R a R, a todo subconjunto de M elementos, né? A todo conjunto de M constituído de R elementos diferentes. Tá? E é denotado por essa fórmula aqui, ou alguns denotam também como nesse C maiúsculo, R em cima e N embaixo, né? Tanto faz. Então, um exemplo aí. A P1 de MAD de 111 tem 7 questões, tá? Dos quais o aluno ele deve escolher apenas 5 questões. De quantas formas pode escolher as 5 questões? Não? Porque eu sou bonzinho, aí no dia da P1 falou, você tá bonzinho que eu vou dar 7 questões para eles, e eles vão escolher 5 questões. Então, você vai ter que escolher, logicamente, as 5 que sabe mais, né? A ordem como vocês vão escolher importa, que você vai mudar sua nota a hora, se você escolher a primeira questão, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta, ou escolhe primeiro a quinta, depois a segunda, depois a primeira, tanto faz, certo? Nesse caso aqui, a ordem como você escolher as 5 questões não importa, tá? Então, como a ordem não importa, né? E logicamente que ninguém vai escolher uma pergunta 5 vezes, né? Estamos num caso de combinação.
A ordem não importa e selecionamos elementos diferentes. Então, combinação. Então, dos 7 que temos, escolhemos 5, né? Aplicamos a formulinha e temos 21 possíveis configurações, os quais vocês poderiam escolher a prova, né? Veja que vocês têm que analisar muito o problema, né? É permitido, por exemplo, escolher a mesma questão? Sim, não, né? A ordem importa? Sim, não. Tudo isso vai te ajudar a escolher entre combinação, arranjo ou permutação, né? Então, são essas pequenas perguntas que vocês têm que se fazer para escolher o método de contagem correto. Uma sala possui 25 alunos, tá? 15 mulheres e 10 homens. De quantas formas podemos selecionar 5 alunos, tá? De forma que 3 sejam mulheres e 2 sejam homens. Tá? Aí o negócio começa a ficar um pouquinho mais complexo. A gente vai combinar os princípios de contagem, né? E essas fórmulas que a gente acabou de ver, né? Então, temos 25 alunos, né? O número de mulheres é 15, né? NM, que eu notei, M de mulher, né? E NH de homem, né? 10 homens, né? Queremos 5 alunos. Ou seja, mas desses 5 alunos, queremos que 3 sejam mulheres e 2 sejam homens. Ou seja, das 15 mulheres, eu vou pegar 3, e dos 10 homens, eu vou pegar quantos? 2, certo? Como a ordem que os alunos são selecionados não importa, né? Estamos com um problema de combinação, né? Então, das 15 mulheres, seleciono 3, né? Aplico a fórmula da combinação. Dos 10 homens, a gente escolhe 2. Tem a fórmula aqui da combinação, né? E, pelo princípio de contagem, a gente já fala, olha, escolhemos 5, dos quais 3 têm que ser mulheres e 2 homens, né? A gente multiplica, né, o número de experimentos, dos possíveis resultados do primeiro experimento, pelo número de resultados do segundo experimento. Então, vamos ter todo esse número enorme aí de possíveis configurações, né? Que a gente poderia escolher os alunos. Professor, só uma dúvida. Por que nesse caso, por exemplo, das mulheres aí, por que você coloca 15 fatorial se, tipo, você não vai usar as 15 mulheres que você tem, tipo, no seu espaço amostral? Você vai pegar só 3, né? Por que você bota como 15 fatorial e não, tipo, 15 vezes 14 vezes 13 e para aí? Você nem se faz sentido que eu tô perguntando, né? Faz sentido, é que no fundo, quando você faz essa lógica que você está fazendo, né, 15 multiplicado por 14, multiplicado por 13, né, e embaixo pega os possíveis 3, você vai chegar na fórmula da coisa, né? Olha aqui, ó. Aqui, ó, tá vendo? 15 multiplicado por 14 multiplicado por 13, né? E você vai tirar o 3 fatorial aqui, né? Então vai ser a mesma lógica que você chegou, tá? Só que existe uma fórmula meio que direta para as pessoas lembrarem. Mas da forma como você está pensando, está correta. Entendeu? Você vai escolher 3, e depois vai dividir. E como você não quer, tanto faz quem escolher na ordem, você tira a ordem e chega na fórmula da combinatória. Ah, entendi. Aí, tipo, nessa lógica que eu falei, ficaria em cima 15 vezes 14 vezes 13 sobre 3 fatorial, seria isso? Exatamente. Ah, entendi. Exatamente. Entendi, É a mesma coisa, só que a gente começou a colocar as fórmulas, né? Porque fica às vezes mais fácil a pessoa já lembrar a fórmula e aplicar, né? Do que tentar pegar aquela linha de pensamento, né? Mas você está certo. Não, entendi, obrigado. Uhum. Mais alguma pergunta aí? Professor, não tem uma forma de fazer usando só um arranjo, tipo, em uma fórmula só, sem ter que fazer 2 contas? Aqui? Acho que não, viu? Que na verdade a forma mais simples é você contar os 2 grupos e multiplicar eles, né? Mas você vai ver depois, quando a gente pegar distribuições,
que tudo isso vai se simplificar numa distribuição que chama hipergeométrica, que vai fazer as coisas bem mais simples, tá? Mas, assim de cara, eu acho que a forma mais simples é fazer os dois grupos por separados e depois pegar o princípio básico de contagem. Mas quem sabe, pode ser que exista por aí alguém que desenvolveu de uma forma mais direta, né? Mas agora, combinação ou arranjo, né? Essa é uma dúvida bem frequente, né? Putz, eu tenho que aplicar uma combinação ou tenho que fazer um arranjo? Como é que é? Combinação, a ordem não importa. Tá? Essa é a dica. Se a ordem não importa, então combinação. Arranjo, a ordem importa. Tá bom? Então, essas coisas vão te ajudar a diferenciar. Porque em ambos os casos, você tem N elementos e você vai pegar R. Né? Se a ordem importa, é arranjo. Se a ordem não importa, é combinação. Tá? Então, o número de maneiras de formar R grupos, de formar grupos de R elementos de um conjunto de N elementos distintos, dependendo se o mesmo pode ser escolhido mais de uma vez, né? Ou não. E se a ordem com que os objetos são escolhidos importa ou não, pode ser resumida em essa tabelinha aqui. Ó. A ordem importa é com reposição, essa fórmula aqui. A ordem importa é sem reposição, essa fórmula aqui. Essa fórmula aqui a gente não viu, tá? Mas se tem um caso que a ordem não importa e tem reposição, essa fórmula aqui. E no último caso, a ordem não importa e essa reposição é essa fórmula aqui. Tá? Eu sou ruim de lembrar a fórmula, na verdade. Eu sempre tento lembrar com a ordem importa, não importa, combinação, arranjo. Né? E escrevo a fórmula em algum lugar que eu possa lembrar. Tá? Então, tentem vocês escreverem a fórmula. É importante nem vocês lembrarem a fórmula. É importante vocês saberem quando utilizar cada uma delas. Tá? Então, esses são os casos mais básicos, tá? De combinação, arranjo, permutação e tudo mais. E com eles, você consegue fazer coisas bem mais complexas. Só que vai precisar que você comece a pensar em vários casos, em várias situações. Então, existem alguns casos que já são meio carimbados, né? Que já tem uma fórmula um pouco mais direta. Por exemplo, temos um conjunto de N elementos, tá? Distintos. Eles devem ser divididos em R grupos, onde o primeiro grupo tem N1 elementos, o segundo grupo N2 elementos, e o Résimo grupo NR elementos. Né? A soma de todos esses NI tem que ser igual ao número total de elementos. Né? De quantas formas possíveis isso pode ser feito? Né? De quantas formas possíveis podemos, do total de N elementos, né, dividir eles em R grupos, de forma que N1 elementos seja no primeiro grupo, N2 no segundo grupo, e assim vai. Né? Ou quantos anagramas podemos formar com a palavra mamãe, né? Aqui temos a letra M que se repete 2 vezes, a letra A que se repete 2 vezes, né? Então a resposta para isso é N fatorial dividido por N1 fatorial, N2 fatorial, até o final, NR fatorial. E esse cara aqui, essa fórmula aí, ela também é denotada dessa forma aqui, tá? Esse parênteses grande, N em cima, e os N1, N2, NR embaixo. Isso daí é conhecido como coeficiente multinomial, tá? Então, mas, putz, você lançou a fórmula aí, como que eu chego nisso? Vamos pensar. No primeiro caso, né, a gente tem N elementos, né, e vamos formar R grupos. Né? E o primeiro grupo tem que ter N1 elementos. Então, para o primeiro grupo, dos N elementos, escolhemos N1 elementos. Certo? Quando eu vou escolher o segundo grupo, não tenho mais N elementos. Tenho N menos N1 elementos. E desse total, desse novo total, vou escolher N2 elementos para o meu segundo grupo. Então, agora que vou escolher o terceiro grupo, tenho quantos elementos em total?
No primeiro grupo escolhi N1, no segundo N2, então tenho N menos N1 menos N2. E vou escolher quantos? N3. Então, de novo, uma combinatória aqui. E assim até o último caso, né? N menos N1 menos N2 menos NR menos 1, que vou escolher NR elementos para o RS grupo, né? Então, se a gente multiplica tudo isso, né? O número de formas que pode escolher o primeiro multiplicado pelo número de formas do segundo, né? Utilizando a generalização do princípio básico de contagem, se você escrever cada uma desses coeficientes de binomial pela sua fórmula, n fatorial dividido por n1 fatorial, n menos n fatorial e tudo mais, você vai cancelar os termos e vai chegar nessa formulinha aqui. Como eu falei, dá para fazer sem conhecer o coeficiente multinomial? Dá. Mas eu acho que é bem mais complexo você pensar, putz, do seno eu pego N1, né? Depois, para o segundo grupo, tenho menos, né? N menos N1, agora eu vou pegar N2, né? Mas você chega na mesma fórmula, né? E no segundo caso, temos N elementos, né? Mas apenas ejes deles são distintos, né? Na verdade, temos que o elemento I se repete N vezes. Temos a palavra mamãe, né? Temos que a M se repetia 2 vezes, A 2 vezes e a E uma vez, né? O número de formas de ordenar esse cara, né, seria N fatorial, né? N fatorial. Mas, por exemplo, mamãe, escrito dessa forma aqui, e esse outro mamãe, né? São iguais, são idênticos. Tanto faz para mim se for o primeiro M ou o segundo M, né? Então, eu tenho que tirar o efeito de ter repetidos, né? Então, eu vou dividir, né, por N1 fatorial, que seria, nesse caso, o número de M's que tem aqui, pelo número de A's que tem aqui, pelo número de E's, né? Então, de novo, N fatorial dividido por N1 fatorial, N2 fatorial, NR fatorial, e chegamos exatamente na mesma fórmula. Dá para fazer sem conhecer a fórmula? Dá, né? Mas tem que pensar mais um pouquinho. Então, às vezes, ter a fórmula direta já ajuda. Mas se você não lembrar, se você prefere pensar desse jeito, também não tem problema nenhum. E esse caso aqui, ele também é conhecido como permutação com repetição, né? Por que repetição? Porque, por exemplo, você está permutando as letras da palavra mamãe, né? Mas tem letras que se repetem, né? Então vai formar anagramas idênticos. Então, por exemplo, quantos anagramas podemos formar com a palavra matemática? Então, vamos lá. Já vimos que tem letras repetidas, né? Então, a gente já sabe que vamos ter que calcular uma permutação com repetição. Então, matemática, ela tem se eu contei certo, né? 4, 6, 10 letras, né? N igual a 10, né? A letra M se repete 2 vezes. A letra A se repete 3 vezes. A letra T se repete 2 vezes. As letras E, I e a letra C se repetem uma vez. Então, aplicando a fórmula, né, 10 fatorial dividido por 2 fatorial, vezes 3 fatorial, vezes 2 fatorial, né, e dá esse número aqui. A aplicação é direta. Né. Qualquer sacada aí, simplesmente saber que é uma permutação com repetição. Né, você tem que tirar as palavras repetidas da permutação e chegar na fórmula. Outro exemplo aí, para ficarmos bala. Uma urna tem três bolas verdes e 2 bolas azuis. Tá? Elas são extraídas uma a uma, sem reposição. Né? Quer dizer, eu pego a bola e eu não coloco mais de novo na urna. Tá? Eu peguei e ela ficou fora da urna. Tá? Quantas sequências de cores podemos observar? Né? Estamos interessados na sequência de cores, né? Ou seja, a ordem importa. Né? Temos
5 bolas, temos 3 vermelhas, desculpa, 3 verdes e 2 azuis, né? Então poderia ser verde, azul, verde, verde, azul, ou verde, azul, verde, verde, azul, só que os índices da bola muda, né? Mas essas configurações são idênticas. Então, de novo, essa vai contar uma vez só, né? Então, permutação com repetição, 5 fatorial, dividido por 3 fatorial, dividido por 2 fatorial. Então, vamos esperar no total 10 sequências de cores diferentes, né? Uma turma tem 23 alunos, vamos supor que a nossa turma tem 23 alunos, e vamos formar 3 grupos, tá? A, B e C. O primeiro grupo com 8 alunos, o segundo grupo com 8 alunos, e o terceiro grupo com 7 alunos, né? Isso daí foi o exemplo, basicamente, de introdução ao coeficiente multinomial, né? Então, de quantas formas diferentes podemos formar os grupos, né? Queremos dividir 23 elementos, né, em 3 grupos, onde o primeiro grupo tem N1 igual a 8 elementos, o segundo grupo 8 e o terceiro grupo 7. Então, aplicando a fórmula, 23 fatorial dividido por 8 fatorial, 8 fatorial, 7 fatorial. Então, esse número enorme aí, eu fiz tudo a conta certinha, né? Os grupos que a gente poderia formar com essa configuração do exemplo, né? 3 grupos, o primeiro com o grupo A com 8 elementos, grupo B com 8, grupo C com 7. Até aí alguma pergunta? Tá tranquilo? Tá favorável? Tá beleza. Deixa eu ver se alguém escreveu aqui. Não, ninguém. Então, vamos para o finalzinho, para o último caso, tá? E esse caso é talvez o caso mais chato da hora de pensar como deduzir as fórmulas, tá? Mas quando você entender a intuição, vai ficar mais fácil de resolver problemas, tá? Vamos supor que o melhor aluno da turma de MEAD de 111 vai ganhar um voucher de 5 coxinhas, tá? Do Bar do Lisão. Fala assim, putz, eu vou dar um prêmio para meu melhor aluno, vou conversar com meu amigo Luiz, eu estou com um bar, eu vou pedir um voucher de 5 coxinhas de graça para o cara que for o melhor da turma. No bar, o cara, o Luiz, ele tem 8 sabores diferentes de coxinha, tá? De quantas formas o aluno pode selecionar as 5 coxinhas? Tá? Opção A, arranjo. Opção B, combinação. Opção C, nenhuma das anteriores. Será que algum de vocês aí pensa aí? Será que uma arranjo? Será que uma combinação? Será que não é nenhuma das duas? Eu acho que não é nenhuma das duas. Ah, sim, nós. Eu também acho que não é nenhuma das duas, hein? Eu acho que não é nenhuma das duas. Porque eu não sei se você vai te explicar, não. Vamos ver, então. Vamos ver por quê. Vamos supor que X1 é o número de coxinhas do primeiro sabor, né? Que a gente vai escolher. X2 do segundo sabor. Assim, até X8 é o número de coxinhas do oitavo sabor, né? A gente quer o quê? X1, mais X2, mais X3, mais X4, mais X5. Até o final, tem que dar 5. Né? Porque meu balde só tem 5 coxinhas. Isso quer dizer o quê? Que alguns caras aqui vão ter que colocar 0. Né? Eu posso escolher tudo coxinha de frango? Posso. Nada impede. Eu posso escolher uma de frango e 3 de carne seca? E uma de churros? Posso. Eu posso escolher o que eu quiser. Né? Então, a gente quer a solução de 1, né? Com a única restrição de que xi tem que ser maior ou igual do que 0. Por quê? Porque temos alguns caras aí que a gente
pode não escolher. Né? Vai saber que tem coxinha de brócolis. Né? Ninguém vai pedir uma coxinha de brócolis. Né? Então você será a coxinha de brócolis. Né? A ordem como pedimos as coxinhas importa? Não. Se você... Não importa, certo? Eu posso pedir, me dá um frango catupiry, me dá carne seca, me dá 3 churros. E se eu pedir diferente, tanto faz. Né? O importante é que vai chegar na mesa e eu vou comer. Né? Então a ordem não importa. Vejam agora esse outro exemplo. Tá? Vamos deixar esse caso 1, né? E vamos agora nesse exemplo. A fábrica de escrivaninhas Marchesoni, tá? Dispõe de 3 cores diferentes para pintar 7 escrivaninhas idênticas. De quantas formas podemos pintar essas escrivaninhas? Né? Então, vamos anotar por X1 o número de escrivaninhas pintadas da cor 1, X2 o número de escrivaninhas pintadas da cor 2 e X3 o número de escrivaninhas pintadas da cor 3. Né? A gente quer X1 mais X2 mais X3 igual a 7, porque temos que pintar a 7. Então, de novo, a gente quer a solução, essa aqui, tal que xi seja maior ou igual do que 0, né? E x1 mais x2 mais x3 tem que ser igual a 7. A ordem importa como eu pintei? Não. Não importa. Né? Por quê? Porque as escrivaninhas são idênticas. Né? Cara, não vai diferenciar nenhuma. Se eu pintei uma primeira do que outra, não. Todas são idênticas. Professor, nesse caso aí a resposta seria 3 elevado a 7? Não. Não dá vontade, cara, na boa. Não. Acho que não. O melhor aluno da turma, vamos voltar aos seus exemplos, né? Exemplo das coxinhas. Vamos reinterpretar. Né? De um total de N elementos, né? Que são as coxinhas, né? Que são não necessariamente diferentes. Por quê? Porque eu posso pegar a coxinha tudo igual. Né? A gente quer formar 8 grupos, né? De tamanhos X1 até X8. Né? Só que pode ter, nesse caso especial, pode ter grupo de tamanho 0 também. E no segundo caso, a gente tem 7 elementos, tá? Idênticos, ou seja, a ordem não importa. E queremos formar 3 grupos, né? De tamanho X1, X2, X3. Né? Tal que, e nesse caso também pode ter grupo que tem nenhum 0 elementos. Né? Então, o número de soluções inteiras nesses casos, o número de configurações para resolver esse problema, é dado por essa fórmula aqui. Chegar nisso aí é possível, mas é bem mais chato do que os outros casos, tá? Se alguém tiver muito interesse, a gente na próxima aula faz passo a passo como chegar lá. Mas é importante que você entenda o que esse problema faz, né? Esse problema te ajuda a resolver casos desse tipo, né? Mas e se eu quiser necessariamente que todos os grupos tenham pelo menos um elemento? Aí a fórmula muda um pouquinho, tá? E vai chegar nessa fórmula aqui embaixo, tá? Então, vamos pensar um pouquinho. Imaginem que o Matheus tem 15 mil reais, né? Que ele ganhou fazendo um bico no final de semana, ganhou 15 mil reais, e ele é esperto e fala, putz, eu não vou ficar com esse dinheiro parado aqui, né? Que inflação, eu vou investir. Né? Aí ele vai no banco dele, né? E tem 3 possíveis investimentos. 3 tipos diferentes de investimento. Né? Só que cada aplicação tem que ser feita em múltiplos de R$1.000, né? Quer dizer, eu não posso colocar 1.002 numa aplicação. Eu coloco 1.000, ou 2.000, ou 3.000, né? Tudo múltiplo de R$1.000. Né? Se os 15K devem ser investidos, tá? Quantas estratégias de investimento o Matheus tem? Né? Vamos ajudar o Matheus aí a colocar o dinheiro e fazer uma graninha a mais. Então, a gente tem 3 tipos de investimentos, né? X1, X2, X3. Só que no total, a alocação da carteira dele, né?
ele tem que alocar os 15 mil reais, né? Só que ele não é obrigado a colocar necessariamente os três. Ele pode colocar tudo numa aplicação só, né? Então, veja que x1 x2 mais x3 igual a 15, a restrição é que xi maior ou igual do que zero, né? Então, estamos na proposição 1, né? N igual a 15, x igual a 3, né? Aplicamos a fórmula, e o Matheus tem os 136 possíveis alternativas de alocar os 15 mil reais dele, né? E vamos voltar agora. Ficou claro esse exemplo aqui? Sim. Beleza, então. O que é que eu recomendo, né? Pega uma folha sulfite, escreva as fórmulas, né? Permutação, arranjo, código de repetição, né? Combinação, permutação com repetição. Coloca todas as fórmulas e coloca do lado um exemplo simples, né? Pode ser o mesmo que a gente já viu, de como usar, né? Então, quando você ver um problema, você vai ler sua folhinha e vai, putz, é bem parecido com esse, será que aplica? E tem que colocar, lógico, né? A ordem importa, a ordem não importa. Isso vai te ajudar a você resolver qualquer questão. Então, vamos voltar à questão do começo, né? Que é um sistema de comunicação formado por N antenas, né? Aparentemente idênticas, que devem ser alinhadas em sequência, né? E o sistema será funcional, ou seja, capaz de receber qualquer sinal, se duas antenas consecutivas não apresentam defeito, tá? Se M das N antenas apresenta defeito, né, a gente teria que calcular aquelas coisas, né? Então temos N objetos idênticos, dos quais M são defeituosos, tá? Vamos anotar por D, né, as N antenas defeituosas. E temos que colocar agora N menos M antenas não defeituosas nas M1 posições, né? Ó. O que acontece aqui, ó? Acontece o seguinte. Para que o sistema seja funcional, por exemplo, aqui, se x2 for 0, vamos ter uma antena que não funciona e outra antena que não funciona. Ou seja, não funciona o sistema, né? Então, x2 tem que ser maior que 0. Né? O x3, que a gente não está vendo aqui, ele também tem que ser maior que 0, porque se ele for 0, vai juntar duas antenas com defeito de novo, e não funciona. Então, do x2 até o xn, eles têm que ser maiores que 0. Tá? Só que x1 e xm mais 1, tanto faz, né? Eu posso não colocar nada aqui, né? Por quê? Porque não vai ter nada do lado esquerdo da defesa, não vai ter nada, não tem problema. O problema é que ele não pode ter dois defeituosos juntos, né? Então, temos que resolver esse sistema aqui, x1 mais x2 mais xm mais 1 igual a n menos m, né? Porque temos agora n menos m antenas, né? E qual que é a restrição? A restrição é que x1 e xm mais 1 é maior ou igual do que 0, e xi para i igual a 2 até m tem que ser maior que 0, né? Aí lascou, né? Porque diretamente a gente não consegue aplicar nem a proposição 1, nem a proposição 2. Por que, professor? Porque a proposição 1, ela pedia que todo mundo tinha que ser maior ou igual que 0, e a proposição 2, todo mundo maior que 0. Então aqui não dá para aplicar. Mas dá para fazer uma mudança de variável aí. Vamos chamar de y1, que seja igual a x1 mais 1. Tá bom? E a mesma coisa para ym mais 1. Tá? xm mais 1 mais 1. Então os outros caras vai ser yi igual a xi.
Então, x1 mais x2 mais xm mais 1 igual a n mais 1 vai ser equivalente a y1 mais y2 mais ym mais 1 igual n menos m mais 2. Por quê? Porque eu coloquei dois caras aqui, né? É como se eu, na primeira equação, eu somasse 2, somo 2, né? Pego um para formar o y1 e pego outro para formar o ym mais 1. Para que eu fiz isso? Porque agora eu posso, todos os números, eles têm que ser maior do que zero. Então, eu aplico a proposição 2, né? E temos a solução do problema para o caso geral, né? E para o nosso caso particular, que a gente tinha 5 antenas e 2 defeituosas, né? N igual a 5, M igual a 2, substitua na fórmula, tínhamos as 6 configurações que a gente calculou bem no começo, né? Que a gente estava contando, né? Mas agora a gente tem uma fórmula bem geral de fazer a conta. Então, como vocês podem ver, tudo é contagem, né? Tudo é contar. Só temos que saber contar, né? E, geralmente, a gente não sabe contar direito. Por quê? Porque tem confusão. Putz, será que é ordenado, não é ordenado? Nem todas essas coisinhas, às vezes pode dar um nó na cabeça e dar ruim. Tá? Mas temos métodos eficientes de contagem. E agora que conhecemos eles, vai ficar muito mais fácil contar e nas próximas aulas calcular probabilidades. Então, quem quiser dar uma revisada lá no livro, é a seção 4.1 desse Estatística Aplicada à Administração. Tem um livro do Sheldon Roscoe um pouco mais avançado do que a gente está dando na matéria, tá? Mas foi daí que eu peguei o coeficiente multinomial e solução de equações inteiras, tá? Eu só recomendo que você vá nesse livro se você está muito afim mesmo de aprender probabilidade, tá? Porque as explicações dele sempre são mais malucas e às vezes pode trazer mais problemas do que a solução, tá? E esse livro aqui de De Groot e Shervish, tá? Que peguei as sessões 1.7 até a sessão 1.9, tá? Mas eu acredito que aquilo que eu passei seja suficiente, tá? Eu vou montar uma lista ainda dessas 3 próximas aulas que vão vir, né? Teóricas. Vou montar uma lista de combinatórias, essas coisas, probabilidade condicional, para você praticar para a prova. Eu vou parar a gravação.